Boa noite, graça e paz a todos que chegarão aqui para estarem conosco nessa noite, na transmissão aqui da pregação da palavra de Deus. Desde já querendo dar as boas-vindas a todos. Boa noite, presbítero Jean, a nossa irmã Grazi, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, irmão Afonso. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Boa noite, irmã Renata. Deus abençoe sua vida. Boa noite, a minha esposa. Amada e querida, Deus abençoe sua vida. Deus tem sido bom para conosco, meus irmãos, né? Os dias têm se passado, o ano está chegando ao fim, mas sempre caminhando com o Senhor, na expectativa de estarmos um dia com Ele, né? Porque dias melhores nesse mundo, a gente não espera nada de bom, né? Bom realmente é estarmos com o Senhor aqui e um dia lá na glória. Isso é que garante a nossa felicidade, a nossa paz, né? Boa noite, presbítero Rafael, sua esposa Dayara. Boa noite, presbítero André. Boa noite a Camila, a esposa, o Theo. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. O Afonso também deve estar acompanhado da família, né? A Ilane. Deus abençoe também a todos vocês. Meus queridos, hoje nós vamos, dentro da série de mensagens que estamos pregando, começar a falar sobre a oração. E nós vamos cantar um hino sobre a oração, já que nós estamos desenvolvendo dentro do nosso tema sobre a nossa comunhão, a nossa intimidade com o nosso Pai Celeste. E o hino que vamos cantar fala sobre essa comunhão preciosa, né, que nós podemos ter com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Ronaldo Pérez e a Thaís. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite ao Márcio. Deus abençoe sua vida, Márcio. Queridos, eu irei cantar esse hino no nosso novo cântico, é o hino 128. E se você puder acompanhar daí, você pode estar louvando ao Senhor comigo. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo,
nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. O melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Amém, queridos. Que seja esse o desejo da nossa alma, né? O nosso desejo nessa noite, o nosso desejo por toda a nossa vida. Ter momentos preciosos, né, de comunhão com o nosso Senhor. E essa comunhão deve ser sua. Ela deve ser diária. Ela deve ser de alegria, de gozo na presença do Senhor. Nós queremos já que no início, antes de orar, dizer para os amados e queridos irmãos que o nosso conselho tomou a decisão de reabrirmos as atividades da igreja para os cultos presenciais de domingo à noite, a partir do dia 20. Nós estamos nos preparando para transmitir o culto completo online, se Deus quiser. Nós fizemos uma campanha, tem irmãos ofertando, e esses aparelhos necessários vão estar sendo comprados essa semana, e estaremos transmitindo todo o nosso culto online, para a honra e glória do Senhor, para aqueles que não puderem, por algum motivo de saúde, né, estarem presentes no culto, poderão estar acompanhando de casa. No dia 20, nós reabriremos com o culto à noite, com a pregação da palavra, com momentos de louvor, de adoração, e estaremos comemorando o primeiro ano da nossa igreja organizada, né? 10 meses a igreja fechada, mas estivemos mantendo nossas programações online, e então no dia 20 estaremos celebrando ao Senhor por essa data comemorativa e também celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. Então esse culto será um culto de ação de graça e terá também a ministração da Santa Ceia. Então você que tem nos acompanhado aqui pelo Facebook, está convidado para estar presente conosco. Todos os cuidados estão sendo tomados diante dessa pandemia, né? Então você que virá, esteja preparado para cumprir com todas as regras necessárias, né? O uso do álcool gel, o uso de máscara, o distanciamento aqui dentro da igreja, que estará tudo organizado para melhor lhe acolher e dar segurança para você. Entendemos que é o Senhor que nos livra, né, de todo perigo e de todo mal, que Ele é o Senhor da vida. E nós vamos reabrir, entendendo que nós temos já nos adaptado às exigências sanitárias, às exigências da saúde, nós temos convivido no nosso trabalho, fora, né? Temos ido ao mercado, ido ao centro, temos tido nossos momentos de lazer normais, então não há por que continuar com as atividades da igreja suspensas. Então, vamos da mesma forma, ou até melhor, cumprir
com todas as exigências, estarmos aí tendo comunhão com Deus e comunhão junto com os irmãos, né? Então, vamos estar orando por essa reabertura, orando agora também pela mensagem dessa noite, colocando a nossa vida diante do Senhor. Damos aqui boa noite ao nosso irmão William Negri, a Thaisa, né, sua esposa, a Manu, ao Diogo, a Érica e ao João, né? Então, boa noite aí a todos. Vamos então falar com o Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, nós engrandecemos o Teu nome nessa noite. Teu nome é santo, Teu nome é grandioso, é majestoso, é maravilhoso. E é diante de Ti que nós nos colocamos no nome de Jesus, nome bendito, nome amado e querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos, Pai, nessa noite, primeiramente, reconhecer que somos pecadores, te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir que o Senhor esteja nos lavando, nos purificando de todo mal, de toda ação contrária à Tua vontade, praticada por qualquer um dos Teus filhos, ó Deus, reunidos nessa hora nas suas casas, da minha vida também aqui, que o Senhor nos perdoe. Pai, prepara o nosso coração, prepara o nosso espírito, Pai, para receber a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que alguns textos da Bíblia nós ouvimos pregações de novo, ouvimos às vezes repetições, Pai, mas nós somos por muitas vezes esquecidos e precisamos, Senhor, realmente da repetição, precisamos rever, precisamos observar a Tua palavra para cumpri-la. E faça com que essa palavra dessa noite, Senhor, caia no nosso coração, nos desperte, ó Deus, para um relacionamento mais íntimo contigo, sincero, ó Deus, e que possamos corrigir aonde temos errado. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa a todos que ouvirão essa mensagem agora, ou que ouvirão depois lá pela nossa página no YouTube, ou aqui pela página do Facebook. Mas nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja aquele que ministra através de mim a Tua palavra. E que também, Senhor, ministra aos corações, quando estiverem a ouvir essa mensagem, agora ou em qualquer momento das suas vidas. Pai, nós oramos e confiamos no Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos, durante todo esse período, pregando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7, né? Que nós vamos aí estamos pregando sobre o Sermão da Montanha. Damos aqui as boas-vindas a Metusalém Lima, deve ser parente meu, né? Tem Lima, chegado, deve ser lá do Nordeste. Deus abençoe sua vida, Metusalém. O diácono Guilherme também, boa noite, Deus te abençoe, meu irmão. Então, queridos, você que está com a sua Bíblia, você pode estar abrindo, hoje no capítulo 6. Nós vamos aqui estar fazendo um pouco do resumo que sempre fazemos aqui no início, né? Mas em seguida, no momento apropriado, nós estaremos lendo o nosso texto, que é Mateus 6, de 5 a 8. Então prepare a sua Bíblia, né, para que você acompanhe essa leitura. Então, nós temos aí pregado, e o tema da nossa série tem sido a felicidade à luz dos ensinos de Jesus, né? O evangelista Mateus, ele apresenta Jesus como o rei que trouxe o reino dos céus até nós, né? E Jesus, ele é o mestre por excelência, né? E também, como Mateus apresenta ele como rei, ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. E ele ensina a felicidade do ser e da prática da vida cristã. Então, eu tenho sempre convidado você a ouvir com atenção renovada os ensinamentos ministrados naquele dia para os discípulos, para aquela multidão que estava ali cercando Jesus. E são à luz desses ensinos que aprenderemos sobre a verdadeira felicidade. Nós perguntamos, delimitando o tema, né, quais são esses ensinos de Jesus. E já aprendemos que o primeiro ensino de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo. O segundo ensinamento de Jesus é sobre a influência dos cristãos no mundo, dos seus discípulos, dos seus súditos, né? O terceiro ensinamento de Jesus sobre a lei de Deus, né? E ele vai também nos apresentar a sua graça,
Está ali no capítulo 5, 17 a 20. O quarto ensinamento de Jesus é sobre a relação dos seus súditos com a lei, como nós devemos nos relacionar, nos comportar com a lei de Deus. O quinto ensinamento de Jesus, que é agora o atual, que nós estamos pregando, é sobre o relacionamento dos seus súditos com Deus. Então, que vai aí do capítulo 6, do versículo 1 a 18. Então, hoje nós vamos ler os versículos de 5 a 8, que diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que o peçais. Então, lida aqui a palavra de Deus, e que Deus abençoe e aplique essa palavra e a mensagem que será pregada nessa noite. Meus irmãos e irmãs, no decorrer dessa série, nós temos feito algumas afirmações, né? E uma delas que nós temos afirmado é que o nosso Senhor Jesus nos ensina sobre a verdadeira felicidade que está ligado com o ser e com a prática da vida cristã. Ser e fazer, né? Ser e agir. Jesus olhava para os fariseus, para os escribas, para a sua maneira hipócrita de ser, para a maneira que eles procuravam, né, demonstrar que praticavam os mandamentos, a lei de Deus. E Jesus olha para isso e vê que eles não são verdadeiros, que eles estavam agindo hipocritamente, né? E o que Jesus faz é discordar dessa tal atitude, e Jesus passa agora a ensinar que a vida cristã, a vida em Cristo, ela é diferente. E Jesus queria que os seus súditos, os seus discípulos, ali já convertidos, que estavam na caminhada com eles, pudessem olhar agora para uma justiça a partir de Cristo. E Cristo não está ali só para viver, mas ele está para ensinar. E ele ensina com palavras, e ele ensina com a vida dele, né? E agora Jesus passa a demonstrar que não é só aparência, mas é também prática. É ser e fazer. É ser exemplo de justiça, de amor e de misericórdia. No capítulo 6, de 1 a 18, Jesus continua os seus ensinamentos nos mostrando que a verdadeira felicidade está relacionada com os princípios fundamentais da verdadeira religião. A maneira correta de que os seus súditos e discípulos devem se relacionar com o Pai. Ou seja, a forma correta e sincera da nossa adoração. E ele vai colocar 3 ilustrações, né, por meio da oferta, da oração e do jejum. Hoje nós lemos só uma parte sobre a oração, e domingo que vem a gente vai dar sequência. Essas mensagens elas já foram até pregadas aqui, né? Claro que a gente sempre dá uma melhorada, né? Sempre muda algumas coisas, a mensagem nunca é igual, né? Mas nós já pregamos nesses textos quando falamos da oração como meio de graça, né? Então, no domingo passado, nós abordamos sobre as formas corretas de nos relacionarmos com Deus com as nossas esmolas, ou seja, com as nossas doações, que podemos até chamar também de ofertas. Hoje, nós abordaremos sobre o tópico da oração. Não podemos esquecer que uma das grandiosas bênçãos da vida é a cultivação da espiritualidade pelo exercício de uma amizade íntima e pessoal com o Pai Celestial. Quando nós falamos de amizade, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Jesus ele é o maior exemplo de relacionamento com o Pai Celestial.
Então você tem que olhar para ele, é ele que está ensinando. Aqui está um ponto importantíssimo, em contraste com a vida dos hipócritas, que prestava uma obediência superficial. Né? Mas Jesus, desde lá do capítulo 5, versículo 20, Jesus vai dizer que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Tá? Por esta razão, o nosso mestre chama a nossa atenção como seu súdito para o que significa, né, a justiça do seu reino. E que tem a ver aqui com a devoção sincera do nosso coração, no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, e isso em todas as nossas circunstâncias. Em todas. Né? Por isso, nós perguntamos, desde o domingo passado, né, dentro desse ponto que estamos aqui defendendo, quais são as formas corretas de nos relacionarmos com Deus. Então nós já aprendemos, como acabamos de falar agora há pouco, que as nossas doações ou esmolas devem ser doadas com as motivações e intenções corretas, né, que são geradas aí dentro do nosso coração. A segunda forma correta de nos relacionarmos com Deus, na sequência ilustrada aqui por Jesus, apresentada por Jesus no Sermão do Monte, né, é a oração sincera, que brota de um coração transformado por Ele. Preste atenção, não tem oração sincera se não partir de um coração transformado por Cristo. Então, como deve ser a forma da oração sincera e correta que vai nos tornar mais íntimos com Jesus? Então Jesus, ele faz aqui algumas advertências que são importantes para esse relacionamento correto com o Pai Celeste, né? Através aqui da oração. Então a primeira advertência que ele vai nos fazer é para não sermos como os hipócritas. Tá? Então, está lá no versículo 5, né? Nós vamos aqui na sequência depois tratar desse texto. Né? O hipócrita, aqui no texto, é orar com a intenção de que outras pessoas lhe vejam, de que outras pessoas lhe observem. Jesus está condenando aqui a hipocrisia daqueles que gostavam de orar em pé nas sinagogas, pelas ruas, pelas praças, né? Para chamar a atenção das outras pessoas que lhes observavam. As orações deles estavam voltadas para os homens e não para Deus. Que eles são um perigo muito grande. Nós também podemos cometer esse tipo de erro. E aqui é algo muito importante nós podemos compreender que Jesus não está proibindo você orar em qualquer lugar. Jesus também não está proibindo a oração coletiva, né? Você orar com outro irmão, você orar com outro grupo de pessoas, orar em público. Ele não está proibindo isso. Segundo o que Jesus nos ensina nesse versículo, é sobre a motivação do nosso coração. Né? Porque a motivação dos escribas e fariseus estava errada, estava voltada para o que os outros iam ver, para a aparência. Né? E Jesus quer agora que os seus súditos, os seus discípulos, tenham a motivação correta na hora de orar. Podemos até enganar pessoas, queridos, mas ninguém engana Deus. Ninguém engana o Pai Celestial. Nossa motivação em orar deve ser de falar com Deus, de adorá-lo, de louvá-lo. Deve ser algo de privilégio para nós, de termos um momento de relacionamento com Deus, como filho dele. A oração é algo maravilhoso que Deus deixou para nós poder conversar com Ele. E Ele, como Pai, nos ouve. O nosso Pai Celestial está interessado em nos ouvir. Então, todo crente a orar deve ter o desejo de fazer isso de todo o coração, de ser ouvido e de ser visto por Deus. Não está preocupado com quem quer que seja. Cabe a cada um de nós
fazermos uma avaliação. Será que temos sido hipócritas em nossas orações? Não é? Quais são as atitudes ou as ações do nosso coração quando oramos em público ou com outros irmãos ou irmãs que nos torna hipócritas? Devemos fazer essa avaliação. Jesus diz aí, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, se caso não conseguimos orar, preocupado com o que os outros irão pensar, devemos reconsiderar, meus irmãos e minhas irmãs, as intenções do nosso coração. E devemos pedir que o Senhor nos transforme, que o Senhor mude, não é, o nosso coração, os nossos pensamentos, para que nós possamos estar concentrados somente em Deus. Preste atenção, se os elogios dos homens forem nossa razão para orar, já recebemos a recompensa. Jesus diz, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Não me pergunte que recompensa é. Pode ser de não ser ouvido. Pode ser de não ser ouvido. Mas o Senhor está dizendo que já receberam a recompensa. A oração é como se fosse em vão. Mas a segunda advertência que Jesus nos faz aqui é para orarmos em secreto ao Pai Celestial. Ele diz, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Bom, estamos na qualidade de filho orando. Nós temos um Pai, o Pai Celestial. Então a oração em secreto, ela é uma oração individual. Nós podemos aqui até separar da oração pública, porque vai ter pessoas ouvindo. A intenção do coração é que tem que ser diferente. Mas Jesus agora se volta para uma oração individual. É um momento que você pode falar com Deus, né? E de ouvir Deus. É um momento reservado. É um momento de comunhão pessoal, íntima com Deus. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Agora essa recompensa aqui ela é diferente. Né? Então depois nós vamos também falar sobre ela. O que é orar em secreto? Irmãos, a primeira resposta, e nós temos que entender o texto à luz do contexto. Então, orar em secreto, em primeiro lugar, é nos livrar da hipocrisia. O lugar que nos livra da hipocrisia. Tá? Porque não vai ter ninguém por perto. Então ele está falando da oração aqui pessoal em secreto. O versículo começa dizendo, tu, porém, em outras palavras, seja diferente do hipócrita. Tá? Você que é discípulo de Cristo, você que segue a Jesus Cristo, Jesus está agora falando ali para os seus 9 discípulos, né? Quando orar, ou quando oramos agora, devemos entrar no quarto e fechar a porta e orar ao Pai. Então é ir para um lugar secreto, né? Seja o quarto, seja aí a tua sala, o teu escritório, o teu banheiro, né? Ou afastado debaixo de uma árvore, né? Ou qualquer um outro lugar, mas que seja um lugar que ninguém te veja. E aí Jesus fala de porta fechada, né? Ilustrando esse lugar aonde você possa estar sozinho, em secreto. E aí você pode ali rasgar o seu coração, você pode orar, você pode falar tudo que você precisa falar com o Pai, porque Ele vai estar te ouvindo. Você pode aí, então, se derramar, né? Derramar a sua alma, extravasar a sua alma diante do Senhor, confessar os seus pecados, fazer os seus pedidos, não é? A ideia aqui não é aí você ter um cômodo separado para a oração que você só deva orar lá. Não é isso que Jesus está falando. A ideia aqui é de um lugar que você possa ficar sozinho. Não é também um lugar místico, né?
Porque assim, se eu não orar lá, a coisa não acontece. Cuidado. Né? Porque a ideia aqui é de um lugar privativo para você fazer suas orações, onde ninguém te ouça, onde ninguém te interrompa, não é? E que você possa estar sozinho com Deus. Mas por que orar em secreto? Porque o Pai que está em secreto nos vê em secreto. Que coisa linda. Orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto. Ele está nos vendo. Né? Já afirmamos aqui que a oração individual é diferente da pública. Por quê? Porque mesmo que o nosso coração não tenha a intenção errada de que os homens nos vejam e nos elogiem, mas nós estamos em público. Agora, a oração em público, de alguma forma, ela vai nos expor. A oração em secreto, nós não somos expostos. Né? Então, preste atenção. A oração não é para expor algo ao público, mas para nos apresentar diante de Deus. É para isso que serve a oração secreta. Não é para nos expor ao público, mas para nos apresentar diante de Deus. Isso é um desnudamento. É um momento do jogo da verdade. É um momento de confissão de pecados. É um momento de falar e de ouvir Deus, como já falamos outrora aqui. Ninguém te vê, somente o Pai Celestial. Você e eu, quando estamos em secreto, nós estamos despidos diante de Deus. É um momento de uma intimidade grandiosa, né? Íntima com o nosso Pai. O Pai também que está em secreto estará enchendo o nosso coração com a sua presença. Isso quando é sincero, meus irmãos. Nós sentimos a presença real, mais íntima do nosso Senhor conosco. Mas o que acontece quando oramos em secreto? Meus irmãos, segundo o ensino de Jesus aqui, é que nós vamos receber a recompensa. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando oramos assim, nós vamos ter a consciência de que Deus cumpre a sua promessa e nos ouve e nos recompensará. A recompensa é o melhor que Ele tem para nós. Ele pode fazer muito mais do que pedimos. Paulo vai falar sobre isso, né? Creio que é um texto aqui muito oportuno. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, 20 e 21. Então, quando nós oramos, o Pai está nos ouvindo, né? Oramos em nome de Jesus, o Pai está nos ouvindo. E Ele responderá, né? E Ele pode fazer muito mais, infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Né? Jesus, Ele contrastou, mostrando que devemos orar em secreto, e nosso Pai que nos vê em secreto nos ouvirá e trará a recompensa. E aqui, queridos, eu prefiro pensar que a recompensa seja a resposta. Tá? A resposta dele sempre será a melhor. Será a sua vontade soberana para a nossa vida e para os nossos projetos. Agora, é preciso você lembrar, é preciso nós lembrarmos que Ele sempre responde sim, não ou espere. Nós nunca ficamos sem uma resposta. Agora eu creio também que essa recompensa é a paz que Ele nos dá no nosso coração, a felicidade que Ele nos dá, confirmando esse relacionamento, confirmando que Ele está ouvindo, né? E que Ele tem o melhor e que Ele responde a nossas orações. Mas a terceira advertência que podemos aqui entender nesse texto é para que quando orarmos, não usarmos de vãs repetições. O versículo 7 vai dizer, e orando não usei de vãs repetições como os gentios, como aqueles que não conhecem o Pai, como aqueles ainda que não foram transformados, porque presume que ele, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Né? Serão ouvidos.
Primeiramente, o texto não está dizendo que você não pode orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não é isso que Jesus está falando. Mas usar de repetições, né? E achar que pelo muito falar serão ouvidos. O termo grego usado por Jesus para as vãs repetições significa dizer a mesma coisa por várias vezes. Jesus está dizendo que não devemos orar de forma mecânica ou sem compreensão do que falamos, né? Oração não é uma reza, um conjunto aí de repetições de palavra, né? Deus vê o nosso coração e quando oramos temos que orar com entendimento, com a mente, né? Com sinceridade e desejo de conhecer a vontade de Deus para nós, sabendo que ela é melhor. A vontade de Deus é melhor do que a nossa, né? Ela é boa, perfeita e agradável sempre, sempre será. Quando Deus não nos responde favoravelmente, é porque Ele tem algo melhor para nós, ou porque Ele está nos livrando de coisas ruins, né? E Ele sabe o futuro, é Ele que está construindo a nossa história. Então a nossa vontade é muitas vezes ruim, muitas vezes ela é interesseira, ela é vaidosa e até idólatra, né? Como nós aprendemos na escola dominical hoje, aí online, com nossos presbíteros Jean e Rafael. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, meus queridos irmãos e irmãs. A oração deve ser de um derramamento do Espírito. Tem que vir de dentro do nosso coração, de dentro. De um coração sincero, quebrantado, contrito com Deus. A resposta à oração é um gesto soberano de Deus. Não podemos então aí manipulá-lo. Quantas pessoas tentam manipular Deus, né? Como se Deus fosse aí um boneco, né? E por mais que você venha tentar por vezes, Jesus está dizendo, olha, não será pelo seu muito falar que você será ouvido. Como aqueles que Jesus indicou no versículo 7, né? Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. No versículo 8, Jesus proíbe a mim e a você como discípulo dele, como súdito dele. Ele diz, não vos assemelheis, pois a eles. Não tente ficar repetindo palavras, não tente tentar ficar manipulando, não tente ficar rezando aí, repetindo palavras e palavras, orações decoradas, porque não é esse tipo de oração. O Pai já sabe o que você deseja, o Pai já sabe o que você pede antes que você fale. A oração é apenas uma maneira de nos relacionarmos com Deus. A oração é adoração, é querer estar com Deus, é querer falar com Deus e ouvir Deus. Sabe, queridos, é simplesmente nos apresentarmos a Ele como filhos e esperar a sua resposta. É receber na hora da oração o consolo, a certeza de que Ele tem o melhor para a nossa vida. Eu quero concluir de que uma das convicções principais da nossa característica como verdadeiro cristão é ser cuidadoso com a nossa vida de oração. Principalmente nos tempos atuais, com tantos ensinamentos que nós vemos errado. Muitas pessoas que acham que a oração são ditos mágicos, né? Ou pessoas que acham também que existem orações poderosas que tem que ser feita a nosso favor para que Deus ouça. Sabe, queridos irmãos e irmãs, nós como cristãos, nós podemos ter a certeza de que o Deus Todo-Poderoso nos ouve e nos vê quando estamos em secreto, quando fazemos as nossas orações em particular. E aí, queridos, eu creio que aqui será o critério, né, para julgarmos a nossa sinceridade para com Deus. É no momento que estamos só. E aí nós não seremos tentados, né, de orar bonito, de falar palavras bonitas para que outros se emocionem, para que outros ouçam. Que possamos orar como orou o rei Davi.
Olha que coisa linda. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não é a oração do outro, a oração dele. De manhã, logo cedo, com a voz dele, com palavras dele. Te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5, versículo 3. Que seja assim a nossa resolução, a nossa prática, enquanto vivermos nesse final de ano, meus queridos irmãos e irmãs, com a reabertura das atividades da igreja, com voltarmos a congregar, com os riscos que corremos ainda com a pandemia, com o começo de um novo ano e com as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Que seja assim toda de manhã, que seja assim toda noite, que seja assim todo dia. Senhor, eu te apresento com a minha voz, a minha oração. E fico esperando a tua recompensa, fico esperando a tua vontade, fico esperando a tua resposta. É viver um dia de cada vez na presença do Senhor. É começar e recomeçar cada ano com Deus e cada dia do ano com Deus em oração, buscando a sua vontade. Isto é tanto sabedoria, como também é o nosso dever como súditos e como discípulos do Mestre Jesus. Que Ele nos conceda essa graça, queridos irmãos e irmãs. Que as nossas orações secretas, individuais, possamos estar sendo encorajados por Deus, que Ele tem o melhor para a nossa vida. Que Ele tem o melhor para a nossa igreja, que Ele tem o melhor para a nossa cidade, que Ele tem o melhor para o nosso país, para o mundo. Deus sempre tem o melhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. E nas horas de oração nós vamos ser consolados por Ele, confirmados por Ele, de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe nessa prática. E assim nós estaremos aí afinados nessa comunhão, nesse relacionamento com o nosso Pai Celestial. Vamos orar. Deus querido e amado Pai, nós não sabemos orar como convém. Por isso nós clamamos ao Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Espírito Santo, ponha a palavra na nossa boca, nos ensine a falar com o Pai, nos ensine a estarmos em secreto com o Pai, e poder assim rasgar o nosso coração, sermos sinceros, sermos, ó Deus, ali na presença do Pai, estarmos despidos, ó Deus, diante dEle, porque Ele nos vê por completo. E assim, nessa sinceridade de coração e de alma, possamos gozar desse relacionamento e convicto de que o Senhor está nos ouvindo e nos recompensará. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra. Ó Espírito Santo, faça que eu e que cada um deles possamos agir assim, orar em secreto. E, ó Deus, mesmo que venhamos a orar em público, que nós não venhamos a ser contaminados pelos desejos enganosos do nosso coração, porque nós somos pecadores, de querer que outras pessoas nos aplaudam. Pai, nos livra da hipocrisia, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão na sua casa, em cada lugar do Brasil, do mundo, aonde chegar essa mensagem. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Pai, e nos ajude, ó Deus, na expectativa das voltas presenciais dos cultos. Cuida do Teu povo, coloca um desejo ardente na alma de voltar, de ter comunhão com os irmãos, de ter comunhão com o Senhor, de sermos edificados juntos, Senhor, e receber também o sacramento da ceia. Pai, obrigado porque Tu tens suprido as necessidades espirituais, físicas, financeiras da Tua igreja. Muito obrigado. Obrigado por cada um que tem contribuído com os seus dízimos e com as suas ofertas. E que o Senhor supra a necessidade daqueles que não têm. E daqueles, Senhor, que ainda não conseguem contribuir. Dê-lhe graça no coração de serem generosos, ó Pai, de entender que entregar os dízimos e oferta é devolver parte daquilo que o Senhor nos dá, porque o Senhor já nos abençoou. Pai, fica com a Tua igreja, cura os enfermos, Senhor, consola os desanimados, os aflitos e os enlutados. Socorre, ó Deus, aqueles que estão encarcerados, que estão acamados doentes, Pai. Nós Te pedimos. E, ó Deus, levanta a Tua igreja, para que nós possamos também sermos usados por Ti, Deus, para doarmos, para dividirmos aquilo que temos, como aprendemos domingo passado.
Fica conosco, Pai. Nos dá uma boa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine e repouse sobre nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nessa noite. Muito obrigado. Está aqui a minha sogra, Raimunda. Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Andressa, Maria Lopes, com o nosso irmão Paulo, que chegaram depois, né? Por isso que eu estou falando aqui o nome deles. O meu primo Joel. Deus abençoe a sua vida. O Helison também, que chegou aqui depois. A nossa irmã Nathalie, né? Com o Alex, com a sua filhinha. Deus abençoe a vida de todos vocês, meus queridos. Muito obrigado aqui pela presença conosco. Um forte abraço, uma boa semana e qualquer coisa estamos aqui à disposição para servi-los. Fiquem com Deus.